Estou viajando pelo mundo, explorando segredos e maravilhas. Isso está apertado. Então eu perguntei aos meus amigos se eles poderiam me dar acesso a lugares fora do comum. E eu com certeza consegui o que pedi. Uma aventura por terra e mar até os lugares mais fascinantes, É simplesmente extraordinário. onde recebi acesso especial a significados e surpresas. Tesouros, Algumas das obras de arte mais notáveis que sobreviveram da antiguidade. enterrados em sítios antigos, edifícios extraordinários e obras de arte gloriosas. Estou em busca dos tesouros que ajudam a explicar a nossa história. Viaje comigo para descobrir como o passado molda nossas vidas hoje. Desta vez, estou explorando as maravilhas do centro e leste da Turquia. Ao longo da história, a terra ao meu redor foi uma ponte para civilizações e também um lugar onde culturas diversas floresceram. Das casas mágicas em forma de caverna da Capadócia, É um Indiana Jones em pessoa. até um gigantesco e imponente mausoléu no topo do mundo e mosaicos recentemente descobertos, esquecidos por mais de 1.700 anos. Minha jornada vai me levar por centenas de quilômetros pelo centro e leste da Turquia. Esse tesouro não está na superfície. Ele está dentro da maravilha natural que me cerca. A impressionante, deslumbrante e surreal paisagem da Capadócia. Esse terreno extraordinário de torres e cones misteriosos. São campos de cinzas erodidas de antigos vulcões. Forças naturais criaram maravilhas geológicas, e a relação dinâmica da humanidade com esse ambiente único gerou maravilhas feitas pelo homem. Por milhares de anos, moradores e visitantes se inspiraram a esculpir casas na rocha macia. Frescas no verão, quentes no inverno, as pessoas viveram aqui até os tempos modernos. Zelv, habitada até a década de 1950, já foi uma das maiores comunidades de cavernas artificiais da Capadócia. Homer Seca morou aqui até os 13 anos de idade. Então, está a sua casa aqui? Sim, sim. Podemos entrar? Sim. Parece que você guarda lembranças incrivelmente felizes e preciosas deste lugar. Um tesouro de momentos alegres e experiências inesquecíveis que moldaram sua percepção e seu coração. Cada canto, cada paisagem, cada som aqui parece evocar uma onda de nostalgia e contentamento, como se as paredes e o ar estivessem impregnados com a essência de sua felicidade passada. É evidente que este ambiente tem um significado profundo e especial para você. Um refúgio onde a alegria floresceu e as memórias mais queridas foram criadas, deixando uma marca indelével em sua alma. A sensação de bem-estar e a aura de contentamento que emanam de você ao falar ou pensar neste local são palpáveis, indicando que as recordações associadas a ele são verdadeiramente abençoadas e repletas de um calor reconfortante que perdura através do tempo. Ao lado é onde Homer e sua família dormiam. Dá pra ver que você realmente gosta de voltar aqui. E qual é a coisa que você mais sente falta? Este é o lugar que eu mais amo. Tínhamos a mesma casa. O clima era bom. A palavra turca para aura também pode ser traduzida como alma ou espírito. Essa atmosfera especial atraía peregrinos para a Capadócia em busca de uma espécie de deserto bíblico para testar e alimentar seus espíritos. O cristianismo chegou cedo à Capadócia. Meses após a morte de Jesus, seus seguidores se reuniram em Jerusalém e pessoas desta região trouxeram sua palavra de volta para cá.
Com o passar do tempo, cada vez mais entusiastas religiosos acorriam a Capadócia, atraídos por essa paisagem estranha e de outro mundo, onde sentiam que podiam estar próximos de Deus no deserto. E, com o tempo, as populações não apenas ocupavam cidades caverna feitas pelo homem na superfície, mas também se expandiam para o subsolo. Eu vim à cidade subterrânea de Kimakli. Tenho que dizer que é um pouco traumático voltar aqui porque vim pela primeira vez em 1986. Quando não havia luzes em lugar nenhum, acabei ficando preso e perdido, e isso me deu claustrofobia. Então eu estou meio. Estou sendo bem corajoso de voltar, mas desta vez combinei de encontrar um guia lá dentro. Olá. Oi. Ai, meu Deus. Oi. Oi. Que bom te ver. Na verdade, estou feliz que seja um rosto amigo. Ponto onde estamos. Onde estamos agora? Estamos em uma igrejinha minúscula, completa com um altar de pedra. Sim. Recortado em pedra. Ah, e alguma outra pista aqui? Um sinal demais. Vamos ver como uma cruz grega. Você consegue ver isso? Não consegue? Sim. Então você tem uma igreja aqui. Por que é que? Você acha que as pessoas estão usando isso apenas para viver regularmente? Pode ter sido usado como armazém em tempos de paz. Sim. E provavelmente serviu como um local de refúgio durante períodos de guerra, quando a sobrevivência estava em jogo. Para os cristãos fugindo da perseguição na Idade Média, este lugar era um refúgio seguro. E pistas de como ele era defendido ainda podem ser encontradas no labirinto de corredores. Então parece uma pedra de moinho, não é? Realmente parece uma pedra de moinho, mas o propósito original dela era rolá-la por esse túnel para fechar completamente o túnel. Isso é engenhoso. Quero dizer, isso é coisa de Indiana Jones, não é? É bem no estilo Indiana Jones, com certeza. Com portas de pedra esculpidas no próprio local, cerca de 100 túneis e 8 andares, esta cidade subterrânea é uma façanha de engenharia, inteligentemente projetada para acomodar milhares de pessoas por longos períodos de tempo. Então, o que estamos vendo? O que temos aqui é um duto de ventilação. Ah, isso é uma ótima notícia. Coloque a mão aqui, sinta o ar fresco saindo. Meu Deus, isso é realmente uma notícia absolutamente excelente. Então, isso vai até a superfície, não é mesmo? Sim, sim. Ok, vou ficar aqui por um tempinho, sabe? Eu consigo sentir isso, de verdade, sabe? Frio e gostoso no meu rosto. É bom mesmo, né? É muito bom mesmo. Tenho certeza que você quer me levar mais para dentro, não é? Quero sim, com certeza quero. Ótimo. Então vamos lá. Esta cidade tinha uma cozinha comunitária, quartos para animais de fazenda e até um cemitério. E me diz, quando você desce aqui e passa um tempo nesse lugar, isso faz você se sentir próximo das pessoas que criaram tudo isso? Você fica impressionado com eles? Impressionado? Eu fico espantado. Quero dizer, a extensão das escavações, o trabalho que deve ter sido feito aqui ao longo de séculos, é impressionante. Nunca deixa de me surpreender. No século X, a construção e a decoração de igrejas atingiu um novo e significativo patamar. Aqui perto fica Tokali, uma das igrejas escavadas na rocha mais bonitas de toda a Capadócia. Cada centímetro desta igreja foi esculpido na rocha natural. Ela começou a ser construída por volta de 915 e foi ampliada 50 anos depois. Estes são alguns dos afrescos mais requintados que sobreviveram do mundo medieval.
Isto aqui é simplesmente melhor que o dinheiro pode comprar. Artistas foram trazidos de Constantinopla, que hoje é Istambul. Se você olhar só para o material que eles usaram, esse azul lindo, maravilhoso, é lápis lazuli, que veio lá do Afeganistão, e há ouro em alguns dos halos. Então, é uma igreja de afirmação, mas também com um certo segredo, que só foi descoberto recentemente. É uma pista sobre as origens curiosamente humildes desta igreja. Até alguns anos atrás, as pessoas achavam que isso aqui era só um depósito meio sujo, esquisito, meio inexplicável. Mas houve um trabalho brilhante de investigação acadêmica e foi revelado que, quase com certeza, isso aqui era a cela de um eremita. Então, aqui vivia um eremita solitário. O motivo da igreja aqui é que ela foi construída ao redor do espaço dele. Esse era o coração sagrado pulsante do lugar. E essa é a pista. Agora, isso aqui é chamado de agioscopo. E o que isso significa é uma espécie de escotilha santa. Então, o eremita que vivia aqui podia olhar diretamente para a Virgem Maria e adorá-la. Assim, toda a igreja foi construída de forma a valorizar e proteger a profunda e sincera piedade do eremita, criando uma experiência religiosa verdadeiramente suprema e envolvente. A Capadócia é um tesouro. Por causa da relação especial que permitiu aos seus habitantes desfrutar com o mundo natural, algo que continua até hoje. Obrigado. Isso deveria descer. Por toda parte que você vai, há evidências das maneiras engenhosas que as pessoas trabalharam com essa paisagem extraordinária. Quero dizer, essas casas nessas chaminés de fadas são fantásticas. E também a dimensão espiritual da Capadócia. Eremitas, cristãos, místicos e muçulmanos vieram para cá de todos os cantos, cativados por essa natureza etérea, que alimentava a alma e o espírito. Meu próximo tesouro me leva de volta a mais de 10.000 anos atrás, a um sítio neolítico muito antigo e significativo, o de Karahantek. O que está sendo descoberto aqui está mudando o que sabemos sobre a história da vida humana na Terra. Só foi descoberto em 2019 e ninguém é autorizado a filmar com esse acesso antes. O que você está vendo aqui é um dos assentamentos mais antigos já descobertos. Tem 11.400 anos, então pare e pense sobre isso por um minuto. Karahantek é 7.000 anos mais antigo que a Grande Pirâmide do Egito. E até agora, apenas 1% foi escavado. Então este é realmente um tesouro extraordinário de um lugar. Numa época em que a maioria das pessoas era caçadora-coletora, este lugar foi habilmente esculpido na rocha, com diferentes salas para diferentes propósitos. Isso indica a sofisticação da sociedade que o construiu. Obviamente, este lugar ainda está sendo decifrado, mas acreditamos que foi criado como uma espécie de grande área de assembleia. Até agora, 200 colunas maciças foram descobertas, decoradas com animais, como leopardos e javalis. Não sei se você consegue ver esta aqui. Então, esta é uma figura humana. Há algo importante acontecendo aqui, provavelmente algum tipo de ritual, mas o que foi descoberto ali é completamente único e totalmente inesperado. Onze colunas monumentais dentro de um recinto grandioso. Você tem que se perguntar, o que está acontecendo aqui? Há uma espécie de canal que permitia a entrada de água.
Então talvez isso fosse para algum tipo de rito de passagem. E aquela rocha central ali tem o formato de um leopardo. E tudo isso é observado por esse belo rosto barbudo. É um homem que tem uma cobra como corpo. Só podemos começar a imaginar os rituais que aconteciam aqui. O que isso nos mostra é que as pessoas que viviam aqui estavam transformando a paisagem em algo humano. A evidência de rituais sugere que essa comunidade de 11 mil anos atrás tinha um sistema de crenças, mas o lar deles aqui não perdurou. As pessoas viveram aqui por 1.500 anos e então abandonaram o lugar. Mas antes de partirem, fizeram algo extraordinário. Eles cobriram o sítio como se estivessem colocando uma pessoa para dormir, deitando-a para descansar em um sono profundo. Agora, o incrível desse sítio é que ele não está sozinho. Provavelmente existem outros 10 como este na região, e há outra escavação que preciso mostrar. Estou indo cerca de 50 quilômetros estrada abaixo para um dos sítios neolíticos mais famosos, Göbekli Tepe, que significa colina barriguda em turco. Eu amo esse lugar. Vim aqui a primeira vez quando as escavações eram recentes e foi algo impressionante. E agora, muita coisa mais já foi descoberta. Datado de 9.600 a.C., este sítio, 200 anos mais antigo que Karahan-Tepe, também está repleto de representações de animais. E o mais impressionante é que essas imagens adornam colunas dos primeiros templos monumentais do mundo. Acredita-se que caçadores-coletores se reuniam aqui para algum tipo de experiência religiosa, e isso não é tudo. À medida que as escavações continuam, mais evidências de vida sedentária são descobertas aqui. Existem enormes ferramentas de pedra para moer grãos, sementes e nozes, além de cisternas gigantes para coletar a água da chuva. Essas descobertas estão reescrevendo completamente a história. Nossa compreensão do mundo. Quando inventamos a agricultura, estabelecemos em vilarejos e em cidades. E também inventamos a religião para que tivéssemos uma espécie de código de conduta aceito. Mas isso está sendo construído quando ainda éramos caçadores-coletores. Então, o que isso nos mostra é que estamos escolhendo nos reunir em grandes espaços cerimoniais para desfrutar de uma espécie de experiência compartilhada e estática. Novos sítios neolíticos estão sendo descobertos por toda essa região, e essas duas tendas podem fazer parte de uma constelação de pelo menos 12 dentro de um raio de 100 quilômetros, o Tatepilash. Incrivelmente, eles não estão sendo encontrados apenas no campo, mas também nas casas das pessoas. Acabei de ser informado de que, ao cavar uma nova adega, um morador local descobriu algo extraordinário. Olá, você é Aziz Bey? Claro que sim. Ok, obrigado. Fantástico, obrigado. Então, por aqui na vila, muitas escavações sendo descobertas. Ah, você consegue me ouvir? Sim, eu posso ouvir você. Sim, vou minerar buraco no chão. Obrigado. Eu posso ouvir você. Ah, é aqui embaixo. Certo. Então é uma espécie de mural esculpido do Neolítico. É basicamente como um storyboard. Então, há um enorme touro que está atacando um homem. Ele está meio que numa posição real de aflição. Acho que ele está caçando o homem. Tem um leopardo também. E ele está prestes a atacar esse pobre homem que, abraçando a barriga, talvez esteja segurando o pênis. Parece que esse é o tema por aqui. Então, é toda uma história sendo contada. Quero dizer, isso é incrível. Então, essas são pessoas que não estão se representando.
Elas estão escrevendo uma narrativa na pedra. Elas estão contando a história do que era importante para elas, do que temiam em suas vidas. Tenho certeza de que isso provavelmente tem um caráter totêmico. Então, basicamente, isso é a pior coisa que pode te acontecer. Você ser atacado e devorado por animais selvagens. E provavelmente eles estavam tentando evitar que isso acontecesse ao imaginar essa situação. E torná-la real na pedra. Isso é incrível. O novo museu em Anlurfa abriga uma descoberta verdadeiramente impressionante. Uma das estátuas mais significativas e antigas do mundo, o Homem de Urfa, uma figura de grande importância histórica e cultural. Essa escultura foi descoberta por acaso durante uma obra e também tem 11.000 anos, o que a torna a escultura mais antiga conhecida de um ser humano em tamanho real e com aparência realista que existe. E você sabe como se sente. Você realmente quer conhecer, encontrar e tentar entender aquelas mulheres e homens que criaram essas estruturas incríveis. Bem, aqui está um deles. Os olhos dele são feitos de obsidiana, que é um tipo de vidro negro. Vidro vulcânico. E ele parece estar nu, exceto por esse colar em forma de V. E parece que ele está segurando o próprio pênis. Então, esta é uma representação maravilhosa do poder masculino. E só pensem que mundos esses olhos teriam contemplado. Uma paisagem pré-histórica repleta de tesouros e maravilhas a serem descobertos e explorados. Meu próximo tesouro, próximo aos chipis neolíticos, é uma cidade antiga com um significado especial para 3 religiões mundiais. Xande Orfa, originalmente apenas Orfa solamente. Orfa é conhecida como a cidade dos profetas, e acredita-se que seja a cidade bíblica de Ur, assim como o local de nascimento de Abraão, ou Abraão, o profeta reverenciado por judeus, cristãos, muçulmanos igualmente. Na verdade, tem sido uma cidade sagrada por milhares de anos, atraindo peregrinos de vários continentes. Existem outros candidatos para a localização de Ur, mas estudos recentes e a tradição regional apontam para Urfa. De acordo com essa tradição, a mãe de Abraão estava grávida quando o rei da época, o rei Nimrod, recebeu uma terrível profecia de seus astrólogos de que um menino destruiria seu reino. Paranoico, Nimrod ordenou que todas as mulheres grávidas fossem levadas ao seu palácio. Se dessem à luz uma menina, eram liberadas, mas se fosse um menino, a criança era morta. Para se proteger desse destino terrível, a mãe de Abraão se escondeu em uma caverna e deu à luz seu filho em segurança. A caverna onde se diz que Abraão nasceu há cerca de 4.000 anos agora faz parte deste complexo de mesquitas. Dezenas de milhares de muçulmanos vêm rezar aqui todos os anos. Acredita-se que Abraão se abrigou na caverna por 7 anos antes de ir para a casa de seu pai. Um exemplo da humanidade atribuindo à Terra uma dimensão espiritual. Na época, o politeísmo, a adoração de muitos deuses, era universal, mas Abraão acreditava em algo radicalmente novo. Ele dizia que existia apenas um Deus e que somente esse Deus deveria ser adorado. E ele não guardou suas ideias para si. Ele destruiu ídolos e desafiou as pessoas ao seu redor com seus argumentos. Por isso, ele passou a ser reconhecido como um dos primeiros monoteístas do mundo. Dizem que o rei Nimrod ficou tão indignado com o que considerava a blasfêmia de Abraão que o lançou de uma grande altura em direção a uma enorme fogueira. Mas Deus interveio. Ele transformou as chamas em água de piscina e os troncos em peixes, e assim Abraão foi salvo. Hoje,
Tanto a piscina quanto as carpas que vivem nela são consideradas sagradas. Esses devem ser os peixes mais mimados do mundo. Não é permitido pescá-los. Fica cego e muita gente vem aqui para alimentá-los. Durante séculos, a ligação de Urfa com Abraão atraiu peregrinos, viajantes e comerciantes de todos os cantos. O ambiente perfeito para o bazar movimentado e vibrante da cidade prosperar. Um lugar onde artesãos ainda usam os frutos da terra para criar belas coisas do dia a dia. Oi. Posso ficar com um? Ok, fantástico. Obrigado. Tem certeza que... Obrigado. Ó, tchau. Sim, olá. Obrigada. Fantástico. Isso é brilhante. Acabei de ganhar um belo pedaço de pão fresco e estou comendo um pouco de extrato de tomate. Isso. Aham. Risoto é algo tradicional que produzem aqui. É uma pasta especial de pimentas secas. Está muito quente. Milímetros. Meu Deus, isso é tão delicioso. Muitas pessoas não estão comendo no momento porque é Ramadã aqui. Este é um pão especial feito para o Ramadã. As pessoas vêm ao mercado para comprar temperos e preparar a refeição do dia. Me sinto um pouco culpado, mas é muito saboroso. Mas também há algo um pouco inesperado aqui. Pombos registrados em tábuas cuneiformes mesopotâmicas e hieróglifos egípcios hoje valorizados nesta cidade antiga para criação e corrida. Há um motivo para tantos pombos no bazar, porque esta é uma cidade completamente obcecada por eles. Pombos são usados aqui desde a antiguidade para mensagens, alimentação e até pelo guano, que é um fertilizante fantástico. Mas aqui em Urfa, eles os criam e fazem leilão deles. Tem caras que dizem que vendem a geladeira e as joias da esposa para comprar o pombo perfeito. Eles trocam de mãos por valores enormes, às vezes o mesmo preço de um carro. É uma característica fantástica e peculiar desse lugar. Remonta à antiguidade. A abundância no bazar de Urfa vem de sua localização no Crescente Fértil, um berço da civilização. Alimentada pelas águas do rio Eufrates, é um dos lugares onde a agricultura sedentária foi estabelecida pela primeira vez. Esse rio é realmente um doador de vida. Ele criou uma terra de tanta fartura. Passou a ser considerado sagrado. E na Bíblia, ouvimos que o Eufrates começou no próprio Jardim do Éden. O Eufrates é o rio mais longo da Ásia Ocidental. Um curso d'água repleto de história, lendas e histórias sagradas, assim como a vizinha cidade de Urfa. A rica e eclética história de Urfa está escrita em sua comida, em seus monumentos, em sua extraordinária generosidade e hospitalidade, e em suas belas paisagens, que em momentos como este parecem não apenas um tesouro, mas um pouco como o paraíso. Na antiguidade, esta parte do Eufrates era estrategicamente vital, a última parada no mundo greco-romano antes de cruzar para terras controladas por potências estrangeiras. Dizem que Alexandre o Grande construiu uma ponte flutuante sobre o rio e depois seu general e sucessor Seleuco fundou uma cidade às margens.
uma cidade que veio a ser conhecida como Zeugma. Sob o Império Romano, Zeugma tornou-se uma das maiores e mais importantes cidades da fronteira oriental, um centro comercial, militar e religioso florescente. Ela ficou abandonada por cerca de 1.700 anos. Olá! Uma equipe de arqueólogos está desvendando os segredos de Zeugma, e eles me convidaram para passar a noite na casa de escavação. Tomar café da manhã com arqueólogos geralmente é um privilégio. E a vista aqui também não é nada ruim. Daqui de cima, dá para realmente entender a história de Zeugma. Então, a represa enorme ali embaixo começou a ser construída no final dos anos 1990. Enquanto operários trabalhavam, encontraram pistas de um assentamento aqui. Mas havia um problema: toda essa área seria inundada. Então, arqueólogos vieram às pressas para resgatar o antigo assentamento que existia nesta colina. Os especialistas já sabiam há muito tempo sobre um assentamento antigo aqui, mas essas escavações apressadas antes da conclusão da represa, no ano 2000, revelaram o quão incrível ele era. Este é o nível que as águas atingiram no ano 2000, mas ainda restam 30% da cidade abaixo. Então, você provavelmente consegue perceber. Há uma rua aqui indo para o norte. Aqueles são pilares nas extremidades das casas. E então, debaixo d'água, mosaicos lindíssimos foram descobertos. 45 mosaicos foram recuperados antes que as águas subissem. Junto com as partes do sítio que foram poupadas da inundação, elas nos dão uma ideia de como era Zeugma em seu auge. Esta cidade abrigava até 40.000 pessoas, e até agora os arqueólogos descobriram um templo e há agora o mercado, além dessas casas fabulosamente ricas. Especialistas estão usando a mais recente tecnologia de realidade aumentada para entender melhor o sítio. Então, você tem um mosaico ali embaixo que eu consigo ver de qualquer forma nos pilares, nas colunas. O amigo cachorro se juntou a mim para a experiência. Olha, isso é fantástico. Assim, você pode ver as pinturas das paredes como elas eram antigamente. Eu realmente posso girar 360 graus. Isso é fantástico. Obrigado. Estou muito animado, porque uma casa que os arqueólogos vêm escavando desde 2007 finalmente vai ser aberta ao público. O principal escavador, professor Kutalmis Gorkai, está me dando uma prévia especial. Obrigado. Isto é extraordinário. Eu tenho que dizer, não fico sem palavras com frequência, mas que incrível. Sim, Lugar. E você encontrou tudo isso assim, em loco? sim, exatamente assim no local. Este é o pátio central da casa, Aham. cheio deste lindo mosaico. Então Oceanus é o espírito do oceano. Sim. Mas também de todas as águas. Sim. E você sabe, estamos bem aqui. A água traz muito para este assentamento. Sim. Então, de que época é este aqui? Metade do século II, na época de Trajano e H. Adriano. Alguns dos veteranos moravam nessas casas. Eles se casaram com as mulheres locais, mulheres ricas, e as mulheres concediram, pelo menos algumas delas, a cidadania romana. Ah, incrível! Então esse é o exterior. Podemos realmente entrar na casa? Claro que sim. Incrível! A beleza continua. Isso é notável. É tão requintado e tão interessante ver tantas imagens de mulheres aqui. Sim. Bem, já que estamos no quarto das mulheres, reservado para a dona da casa, temos essas representações, provavelmente de Dimeia ou Penélope. Sim. Basicamente, mulheres fabulosas e fortes. Sim. Mosaicos, mensagens. Sim, claro.
Eles falam, eu diria, porque indicam a formação intelectual do dono da casa, porque escolhem cenas específicas da novela ou, você sabe, da mitologia grega ou de peças de teatro. É interessante, não é? Pensar nas pessoas que viveram aqui, no auge do luxo em uma cidade próspera. Izil Iziclicaia também está trabalhando no sítio. Oi. Oi, olá. O que quero dizer? Isso é lindo. E eu sei que essas são as musas, não são? Sim, e é por isso que esta casa foi chamada de Casa das Musas. Sim. Tão bonito. Analisando-as? Estou documentando as diferentes cores e os padrões geométricos para comparação estilística. Este cômodo é um salão de jantar. Então as musas recepcionavam os convidados. É um ponto de partida para as discussões Sim. que eles iriam ter durante a noite. Eles parecem pinturas a óleo. São, e mosaicos são chamados de pinturas em pedra. E as cores, meu Deus, são lindas. É material local que é usado? É material Eufrates. Que apropriado e que legal que são todas mulheres. É bom, né? No século III, a cidade foi abandonada e muitas das portas foram encontradas trancadas, como se as pessoas tivessem guardado seus pertences e esperassem que iriam voltar. Mas isso não aconteceu. E eu fico pensando se esses pequenos e incríveis grafites aqui na parede estão nos contando sobre o início de um tempo de dificuldades. Então, aqui você tem um camelo com um homem sentado embaixo dele, vestindo um tipo de casaco grosso de lã, e esse pode ser o nome dele. Tem uma inscrição Besson acima dele, mas aí olha ali em cima. Aquilo é um falo, que era basicamente um símbolo de boa sorte, como se estivesse tentando protegê-los. Esse é um cavaleiro do Oriente. Ele está com uma espada enorme e está atacando. E aqui tem um falo enorme dizendo, cai fora. Sabe, deixa a gente em paz. Então é uma mensagem secreta enigmática que alguém do passado antigo deixou nessa parede e que agora conseguimos ler. A arte fabulosa desse lugar nos dá uma janela única para o mundo social das mulheres e homens que viviam na fronteira do Império Romano. Zeugma é um tesouro único e extraordinário. E em parte por causa de sua incrível história de salvação e seus mosaicos requintados. Mas também porque, para mim, que passo a vida inteira procurando histórias fascinantes, este é um lugar verdadeiramente especial onde a rica história olha de volta para todos nós, de uma forma muito profunda. Meu tesouro final está localizado a mais de 2.000 metros de altura, em um dos picos mais altos e imponentes da majestosa Cordilheira do Tauro Oriental, o famoso Monte Nemrut. Este é um antigo caminho processional que foi construído há mais de 2.000 anos. Uma bela subida até o topo, mas valeu a pena, chego a tempo de ver o nascer do sol. Os monumentos sagrados no topo desta montanha testemunham a ambição e visão extraordinárias de um homem, o rei Antíoco e de Comagene. Aqui em cima, você é rei dos homens, rei dos deuses, rei do mundo. Comagene, fundada no século II a.C. após a fragmentação do Império de Alexandre o Grande, era um reino pequeno, mas rico. Este é o rei Antíoco. Agora, ele era um governante realmente habilidoso e, na verdade, passava a maior parte do tempo jogando com as superpotências da época, Roma e Pártia, que era um antigo reino que, em seu auge, se estendia daqui, do norte do Eufrates, até o Afeganistão e o Paquistão. E ele queria que todos se lembrassem do excelente trabalho que estava fazendo, então instalou esta criatura muito encantadora aqui. Esta é Tique, e ela é a personificação da boa sorte divina.
Antíoco escolheu este pico como local para seu túmulo, acompanhado por estátuas de deuses e deusas com 9 metros de altura. Ao longo dos séculos, terremotos separaram as cabeças dos corpos. Este é um local bastante monumental para escolher como seu mausoléu, não é mesmo? E a escala dessas estátuas é simplesmente impressionante. Mas também é realmente fascinante, porque elas são a mistura mais brilhante de influências gregas e orientais. Antíoco afirmava ascendência persa e helenística, e o design dos monumentos mostra seu desejo de promover uma cultura híbrida, onde Oriente encontra Ocidente. Este aqui é Zeus Oromasdes, ou seja, é Zeus, o rei grego dos deuses, combinado com uma divindade persa chamada Oromasdes. E se você olhar para ele, percebe que ele tem essa barba grega fabulosa, mas também esse típico diadema oriental, com um raio muito erodido bem no topo. Mas o Monte Nemrut pode estar escondendo um grande segredo. Claro, de certa forma, tudo isso é apenas decoração, porque ainda não descobrimos de fato o túmulo de Antíoco. A sepultura dele está quase certamente ali dentro da montanha, embaixo desse tipo de pirâmide natural. A localização exata do túmulo de Antíoco continua sendo um mistério. E as maravilhas continuam no lado oeste da montanha. Atrás dos tronos, tanto nos terraços leste e oeste, há 237 linhas de grego antigo, e é Antíoco dizendo ao mundo que é importante para ele. É fantástico ver isso, porque é a primeira vez que chego tão perto. Como pode imaginar, começa com muita pompa e circunstância, e ele diz: eu sou o rei Antíoco, o grande rei, os deuses, o justo, a divindade manifesta, amigo tanto dos gregos quanto dos romanos. Mas então, na verdade, é muito comovente, porque ele meio que não sei, mostra muito humano, diz, apesar das expectativas, triunfei sobre perigos e desafios. Tornei-me senhor de situações sem esperança, fui abençoado com vida longa e frutífera. Antíoco queria que seu mausoléu durasse para sempre. 2000 anos até agora não é nada mal. Agora eu posso estar em um dos lugares mais bonitos da Terra, mas estou prestes a entrar em algo que alguns chamariam de funcional. Mas este galpão guarda algo totalmente extraordinário. Então, aqui dentro, há uma bela peça de escultura que foi resgatada do lado da montanha, e eu sou sortudo por ter acesso para olhá-la. Ah, isso é simplesmente incrível. O que você está vendo aqui é o horóscopo mais antigo do mundo já conhecido. Como você pode ver, ele é realmente frágil. Ele estava na encosta da montanha, foi trazido para cá para conservação. É algo extraordinário, nos enviando mensagens. Então, você tem os planetas. Então, ali estão Mercúrio, Júpiter e Marte, com as outras estrelas distribuídas no corpo desse leão, que tem uma lua ao redor do pescoço. E o alinhamento dessas estrelas está nos dando uma data, e essa data provavelmente é 7 de julho de 62 a.C., que temos quase certeza de que foi a data da coroação do rei Antíoco. Então, é realmente algo extraordinário e muito significativo em termos históricos. Isso realmente importa em termos da experiência humana, e também é simplesmente lindo. Em 72 d.C., cerca de 100 anos após a morte de Antíoco, reino Comagena perdeu sua independência quando foi absorvido pelo Império Romano. Grandiosos monumentos no Monte Nemrut foram abandonados.
O Monte Nemrut é um tesouro e uma maravilha audaciosa, em parte por causa da escala impressionante de seus monumentos, mas também por causa da dimensão da ambição de um homem que queria criar uma civilização tanto para o Oriente quanto para o Ocidente, e que buscou inspiração em todos os pontos cardeais. Esta jornada pela Turquia me aproximou da natureza de maneiras profundas. Das cidades escavadas na rocha da Capadócia às cavernas sagradas, dos majestosos homens da montanha às minúsculas tecelas usadas para criar mosaicos, isso me lembrou que, por milhares de anos, usamos os tesouros da terra para criar coisas duradouras e verdadeiramente maravilhosas.